Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje vou ensinar para vocês a fazerem esses 3 modelos aqui de potes natalinos, tá, gente? Que são peças bem vendáveis nessa época do ano. Espero que gostem e se gostarem, vão aí, já curtem, comente, compartilhem com seus amigos. E vou deixar abaixo aqui na descrição desse vídeo o link de outros vídeos com tema natalino que já tem aqui no canal. E também das outras redes sociais, quem quiser me seguir lá também, tá, gente? Então, vamos para a aula de hoje? Então, pessoal, os modelos de potes que eu vou ensinar hoje, eu vou utilizar esses vidros aqui de conserva que todo mundo tem aí em casa, não jogue nada fora. Vamos reaproveitar e vamos fazer aqui 3 modelos lindos de potes com motivo natalino. Aqui eu vou utilizar 3 potes que eu vou ensinar um modelo para vocês que vai servir para vocês fazerem os 3 juntos e eles vão ficar diferente um do outro, tá, gente? Então aqui também a gente vai precisar de bolas de isopor de 60 milímetros, 3 bolas, um para cada vidro. E esse vidro aqui, ele mede 30 centímetros de altura, tá, gente? Então, aqui a gente vai começar pela frente dos nossos potes. Eu vou utilizar o cortador 7,5 por 7,5 quadrado. Quem não tiver esse cortador aqui, me parece que é o maior. Vocês podem também recortar com a tesoura, 7,5 centímetros por 7,5. Então, aqui vocês vão recortar 3 vezes esse quadrado, que é para cada quadrado para um pote. Então, aqui recortei já os 3 quadrados. Eu vou medir aqui mais ou menos na metade, fazer uma marcaçãozinha bem leve, na metade aqui e na metade aqui, tá, gente? Aqui eu vou cortar, vocês podem cortar com a tesoura, eu vou cortar com esse aqui que fica melhor para vocês verem. Essa marcaçãozinha com aquela marcação, vocês cortem aqui, chegando na marcação de cima. Do outro lado a mesma coisa, a marcação de cima com essa marcação que a gente fez aqui no meio. Ó, ela ficou assim, a casinha e aqui vai ser o telhado. Aqui embaixo vocês vão... pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, e aqui em cima não vão tirar nada, ó. Só um pedacinho de cada lado. Opa, caiu. Mesma coisa aqui desse lado. Aqui em cima vocês não tiram nada, só um pouco embaixo. Ela vai ficar assim, ó. Então, assim vocês vão fazer nos 3 quadradinhos. Feito isso, vocês vão pegar cada casinha dessas e vão fazer marcações como se fosse madeira, ó. Se vocês quiserem fazer tijolinhos também, vocês podem fazer. Mas a madeira, ela é mais simples de fazer, ó. Então, vocês vão fazer isso nos 3. Feito isso, com um cortadorzinho bem pequeno que vocês tiverem aí, não pode ser grande. Aqui eu vou utilizar uma tampinha, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui em cima, dou um espacinho e aqui embaixo eu corto de novo. Tá, gente? Ó. Aqui vou tirar, ele vai ficar com aquele espacinho assim, ó. Aqui embaixo eu vou vir com estilete e vou completar de fazer a portinha, ó. Vou tirar esse pedacinho, que ela vai ficar assim, ó. Já tá com a portinha pronta. Feito isso aqui, vocês vão virar de costas, vão virar essa casinha e vão deixar criar uma casquinha, dar uma secada antes de fazer a colagem no vidro. Então, aqui já deu uma secadinha, a gente já vai poder colar. Vocês vão olhar essas marcações que tem do lado de cada vidro, essa emenda aqui. Vão olhar dos 2 lados e medir mais ou menos no meio, onde a gente vai colocar, para que as emendas fiquem nas laterais e não na frente. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola e vou já colar aqui no vidro, bem na frente.
Então, aqui eu vou olhar onde eu fiz mais ou menos a marcação e vou vir colando aqui, ó. Ainda podia ter secado um pouquinho mais. Vocês vão colar um pouquinho acima do pote, ó. Dessa base aqui, deixa esse espacinho aqui embaixo. E aqui vocês ajeitem. Pressione bem nas laterais, para que fique bem coladinho, para depois não infiltrar água aqui e não acabar descolando, tá, gente? Pode apertar um pouquinho, depois refaça as marcaçõezinhas da madeira. Então, dessa forma aqui, vocês vão colar os 3 potes, vão colocar nos 3. Então, para janelinha aqui, eu vou pegar uma bolinha de massa, vocês pegam a cor que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou fazer uma begezinha aqui, ó. Vou dar uma achatada, vou passar cola aqui nessa janela. Passo um pouquinho de cola e vou colocar aqui nesse espaço, tá? Aqui eu vou dar mais uma achatadinha para colar bem, ó. Sempre refazendo as marcações aqui que a gente vai desmanchando. Vamos ajeitando. Para a portinha, massa vermelha, aproximadamente 2 gramas. Vou fazer um rolinho que fique arredondado nas pontas. E aqui também eu vou achatar, ó. Dessa forma. Vou passar um pouco de cola. E vou colocar aqui nesse intervalo. Bem simples, gente, não precisa nem cortador, não precisa nada. Aqui vou fazer daquela achatadinha. Colocar com a mão, depois só aliso. Apertem assim, ó, e depois dão uma alisadinha. E aqui embaixo eu vou recortar esse excesso. Super fácil de fazer. Então, aqui eu fiz um rolinho de massa preta, que a gente vai colar aqui nessa janelinha. Pode só umedecer com água mesmo, porque tá bem molhadinha ainda. E vamos colar aqui, ó. Colhem um no meio. E outro aqui, ó, no meio de cima para baixo. Assim vocês fazem todas. Aqui eu vou dar uma pressionada para fixar bem levezinho, ó. Aqui eu vou fazer 2 marcações bem aqui em cima de cada portinha, uma lado a lado e outra aqui no meio. Então, aqui eu fiz 2 rolinhos de massa branca. Um bem fininho que a gente vai colocar em volta da janelinha e um mais grosso que a gente vai colocar em volta da portinha. Então, vocês vão colando aqui bem onde a gente fez a emenda. Deixa eu umedecer um pouco. Vocês podem umedecer ou passar uma cola, daí vocês veem como vocês querem fazer. Só fazer a voltinha aqui, ó. Dá uma pressionadinha para colar bem. E aqui vamos cortar esse excesso. Dá mais uma pressionada. E aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas, ó. Mesma coisa eu vou fazer em volta da janelinha com esse rolinho que a gente fez mais fininho. Toda a volta. E vou recortar o excesso aqui embaixo. Vamos ajeitando. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para ficar bem coladinho, bem de leve, gente, para não estragar, ó. Feito? Então, faço... Nos 3 faz a mesma coisa. Então, aqui eu fiz um rolinho de massa vermelha e um rolinho mais grosso de massa branca. Um fininho e um grosso. Aqui eu vou juntar esses 2. Vou colocar aqui em cima e vou pressionando. Vocês podem fazer bem longo, que daí já aproveita para mais de um pote, ó. Aqui vocês vão dando uma pressionada para fixar bem
bem de leve, para não deformar esse rolinho vermelho que a gente fez. Então, feito isso, agora vocês vão enrolar ele todo de novo, para deixar bem redondinho, bem parelhinho redondo. Feito isso, vamos começar a enrolar, ó. Vão enrolando até chegar ao fim, ó. Feito isso, eu vou dar mais uma enroladinha, ó. Então, aqui eu vou passar cola em toda a volta. Vocês coloquem cola aqui, não água, porque senão não vai colar no vidro. Vou passar cola em toda essa parte de fora. Pode botar bastante, depois vocês limpam com um paninho úmido. E aqui eu vou fazendo toda a volta, dando uma pressionadinha para fixar. Apertem bem aqui para não deixar espaço depois para entrar água aqui embaixo. Então, faço isso nos 3 potes. Então, aqui sobrou já uma massinha para vocês aproveitarem ela, que ela já tá misturada. Vão aproveitar e já fazer uns cajadinhos, ó, que já serve como aplique. Só deixar secar e vocês podem aproveitar, ó. Então, aqui 2,5 gramas de massa, eu vou fazer uma coxinha, afinar bem na ponta, vou dar uma achatadinha aqui embaixo, ele vai ficar nesse formato. Aqui a gente vai fazer um pinheirinho. Ó, aqui com o auxílio de uma pinça, a gente vai fazer umas marcaçõezinhas. Vai ficar assim. Aqui eu vou vir colando aqui bem na lateral, dou uma pressionada e termino de fazer as marcações agora com a pinça novamente, ó. Deixa eu virar, fazer de baixo para cima. Vou dar uma ajeitadinha. E aqui vocês podem colocar, eu vou dar uma umedecida, colocar algumas bolinhas coloridas, ó. Uma estrelinha também dá pra botar. Então, aqui eu vou colocar um apliquezinho de uma estrelinha que eu já tinha pronto. Se vocês não quiserem botar, também não precisa. Então, aqui eu vou fazer umas folhinhas para colocar de enfeite na porta. Vocês vão fazer uns quibezinhos, vão achatar e vão fazer uma marcaçãozinha assim. Bem simplesinho, ó. Então, aqui feito as folhinhas, vamos colocar aqui na lateral da porta. Vamos colocar só umas 3. E umas 3 bolinhas vermelhas, ó. Então, aqui pronto essa etapa dos potes, a gente vai fazer o telhado dele de chantilly, tá, gente? Então, eu vou utilizar a extrusora para fazer. E vocês podem utilizar esse disquinho aqui, ó, que fica bem legal. Eu vou utilizar esse aqui, ó. Esse aqui eu tirei de um sachê de maionese, que a gente abre ali para tirar a maionese. Eu peguei, recortei e adaptei, que deu bem certinho aqui para extrusora, ó. E dá um chantilly bem legal. Quem quiser fazer isso aqui também pode fazer, ó. Eu cortei bem do tamanho que cabe aqui, ó, que vai dar pra gente fazer esse chantilly, ó, tá?
Mas com esse disquinho aqui também vocês conseguem fazer. Então aqui eu vou colocar a massa branca e vamos tirar. Ó, ele fica perfeito, gente, porque ele fica bem mais largo. Aqui eu vou cortar em pedacinhos. Tem que pegar bem suavemente para não desmanchar as marcaçõezinhas, para não perder aquele efeito de chantilly, ó. Vocês cortam em pedacinhos e vão pegar cada pedacinho aqui e vão torcer assim, ó. Daí virem para cá e fazem isso aqui, ó. Ó, então assim vocês vão fazer vários pra gente preencher toda a parte do telhado, tá? Então, feito isso, aqui eu fiz bastante, vocês vão deixar secando em cima de um EVA para que crie uma casquinha por cima, que na hora de colar, a gente vai precisar dar uma pressionadinha e não desmanchar esse efeito de bico, tá, gente? Então, uns 20 minutos vocês deixando secar é o suficiente. Então, depois de ter criado uma casquinha, eu vou cortar esse biquinho que ficou, vou dar uma pressionadinha assim, vou passar cola atrás e vamos começar a colar. Então, aqui eu vou começar a colar aqui embaixo, vou deixar um pouquinho abaixo, ó. Aqui, vou dar uma pressionadinha. Vocês pressionam só esse lado aqui, dão uma apertadinha. Aqui eu vou passar um pouco de cola e vou vir com o próximo. Bem assim, ó. Dou uma pressionada só aqui embaixo. Mais um pouquinho de cola e vão passando aqui cola atrás de todas, ó. Antes de colocar aqui, ó. Assim vocês fazem até chegar em cima dos dois lados. Chegou até em cima, vocês vão virar e vão começar a colar de baixo para cima até chegar aqui também. Colocado dos dois lados, aqui a gente só vai dar um acabamento. Vamos colocar um pouquinho de cola e vamos colocar outro aqui em cima. Coloque assim e aperte para baixo. E aqui vocês ajeitam aqui em cima, tá, gente? Então, isso fazendo os 3 potes da mesma maneira que eu ensinei esse aqui. Então, aqui tá pronta a nossa decoração da parte da frente desse pote. Quem quiser pode colocar alguns granulados ou uns confeitozinho colorido aqui nesse chantilly. Se vocês não quiserem, não coloquem, que assim já tá bem bonito também. Aqui eu vou botar uns confeitozinhos, uns granulados, para vocês verem como fica. Ó, gente. Aqui vou colocar no outro também alguns. Então, aqui coloquei os confeitos. Vamos começar a fazer as tampas. Então, aqui para tampa a gente vai precisar um pedaço de isopor. Aqui eu já recortei do tamanho exato da tampa. Esse isopor aqui tem que ser bem durinho. Se vocês tiverem esses de embalagem que a gente compra eletrodoméstico, ele é melhor, tá, gente? Para fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou passar cola no isopor e também na tampa. Pode ser cola branca. Aqui eu vou colar ela assim ainda molhadinha, mas vocês deixem secando um pouquinho assim antes de colocar a parte do isopor na tampa. Passem a cola e deixem parado um pouquinho, só para dar uma secada rápida, e daí vocês vêm e colhem o isopor em cima. E assim vocês vão deixar secando, de preferência de um dia para o outro, ou se vocês colocarem no sol, também vai acelerar a secagem. Daí vai ficar bem firmezinho aqui, tá, gente? Então, depois que tiver bem seco, vocês vêm, recorte essa partezinha aqui quadrada, vocês vão arredondar com estilete toda a volta. Depois de recortarem, vocês vêm com a lixa, vai ter que estar bem seco para vocês conseguirem lixar. E daí vocês vêm emparelhando com a lixa aqui e deixando bem arredondado, que vai ficar nesse formato aqui, ó. Essa aqui eu já deixei secando de um dia para outro, tá super seca, ó.
Então, arredondei. Assim, vocês vão fazer nas 3 tampas que a gente vai precisar. Então, para as cabeças, bola de isopor de 60 milímetros, vocês vão cortar um pouquinho abaixo dessa marcação aqui. Vocês vão fazer um cortezinho na frente assim, ó. Aprofundem um pouco. Daí vocês fazem com estilete, uma faquinha, com o que vocês tiverem aí. Agora aqui eu vou deitar aqui o estilete e vou cortando isso aqui até chegar naquela marcação que a gente fez ali, naquele corte. Ó, vamos arredondando. Vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. E aqui vocês dão uma arredondadinha e depois passem uma lixa. Para não deixar essas partes aqui toda desregulada. Então, aqui já dei uma lixada. Daí vocês vão ter que cuidar. Como a gente cortou um pouquinho abaixo dessa marcação, essa parte aqui de baixo vai ser a parte de baixo da cabeça. Então, vocês têm que cuidar para que fique para a parte de baixo. Então, eu vou marcar aqui para a gente não se perder. Daí, vamos levantar a cabeça não reta para baixo assim, ó. Vocês levantem um pouquinho aqui, ó. E aqui vocês vão tirar só um pedacinho também desse isopor. Não precisa ser muita coisa. Só para não deixar muito redondo. Isso aqui vocês vão fazer na parte de baixo, ali onde a gente recortou abaixo, ó. Vai ficar assim, ó. Tá, gente? Então, dessa mesma maneira, vocês vão fazer nas 3 bolas de isopor. A outra coisa que eu esqueci, vocês passam a cola aqui em todas elas, deixam secar, que daí fica melhor depois para colagem. Aqui a gente vai começar com a rena, tá, gente? Aqui eu peguei massa marrom, vou misturar com um pouco de pele e um pedacinho de massa branca. Esses tons, vamos misturar esses 3 tons, deixar bem homogênea essa massa, que é para eu tô fazendo essa mistura para que não fique um marrom assim muito escuro depois de seco. Aqui então vou deixar bem misturadinho. Ó, ficou um marrom então um pouco mais claro. Então aqui eu peguei 65 gramas de massa, vocês podem colocar 65, 70 gramas, tá? Então, eu vou dar aqui uma achatada nessa massa e vou começar a colar aqui na cabeça de frente para trás. Ó, abri ela, deixei grossinha, vou colocar bem na frente, vou dar uma pressionada aqui onde a gente recortou o isopor e aqui eu vou passando para trás, vou puxando. Aqui vou deixando bem lisinho para tirar todas as marcas das digitais. Que essa cabeça aqui a gente não vai fazer textura, vamos deixá-la lisinha. Então, tem que caprichar, deixá-la bem certinha, tá, gente? Então, feito isso, aqui eu vou puxar uma boquinha bem abaixo aqui, ó. Vou fazer um furinho e vou puxar para fora. Desse jeitinho. E vou colocar uma bolinha de massa vermelha ali dentro. Vou pressionar. Então, a boquinha é só isso aqui, ó. E aqui eu vou fazer uma marcação de baixo para cima, ó. Super fácil de fazer essa rena, vocês não vão ter problema. Não tem boquinha, não tem nada, é só um cortezinho. E aí, vocês vão ajeitando. Aqui eu passar um pouquinho de cola e vamos colocar uma bolinha, ó. Uma bolinha bem pequenininha de massa num tom mais escuro que a pele dessa rena, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer a marcação onde eu vou colocar os olhinhos. Eu gosto de colocar bem abaixo,
Vamos suavizar essa marcação. Vou passar um pouquinho de cola aqui pra gente colar os olhinhos. Daí os olhinhos vocês podem fazer uma bolinha branca ou pintar com tinta, vocês fazem como vocês quiserem. Eu vou utilizar o olhinho resinado aqui da Artes da Geo. É super lindo esse aqui. Quem quiser adquirir esses olhinhos aqui, é só entrar em contato com ela. Vai ficar aqui na descrição o link dela, tá, gente? Então, aqui colocados os olhinhos, vou fazer uma marcaçãozinha aqui em cima. E vamos reservar, que depois a gente vai fazer os detalhes dela. Vamos deixar secar um pouco. Então, eu abri aqui, ó, um pedaço de massa, deixei ela bem grossinha, no mesmo tom que a gente usou para essa cabecinha, e vou encapar, então, uma das tampas, que vai ser a tampa que a gente vai colocar a rena, tá, gente? Vamos encapar toda ela e deixar lisinha mesmo. Aqui também não vamos fazer textura. Então, a tampa é só isso, ó. Não precisa fazer mais nada. Vamos reservar também. Então, pro boneco de neve, eu vou encapar da mesma maneira que eu encapei a outra cabeça, porém com massa branca, tá, gente? Vamos colocar a massa aqui, fazer o mesmo processo. Vamos puxando para trás. Então, aqui eu encapei da mesma forma. Vou vir com a escova essa escova para roupa aqui, vou texturizar. Não precisa aprofundar muito, gente, deixe bem levezinho. E depois a gente vai ter que retocar mesmo, que a gente ainda vai trabalhar nela e vai acabar desmanchando um pouco dessas texturas. Mas já vamos deixar mais ou menos pronta. Aqui eu vou fazer uma marcação. Vou puxar para as laterais para formar uma bochechinha. Que vou arredondar essa parte do meio aqui. Vou pegar mais ou menos na metade aqui e vou dar uma pressionadinha para baixo para a gente fazer um queixinho. Passar um pouco de creme que fica melhor. Tá, gente? Ó. Vão ajeitando aqui mais redondinho. Depois vocês refaçam a textura novamente, porque a gente tá acabando que vai estragando aqui, ó. Ó, gente, ficou assim, ó. Aqui eu vou marcar o canto da boca, dois furinhos. E vou vir com uma faquinha, o que vocês tiverem de ferramenta, e vamos fazer um corte de um lado, corte do outro, fazendo assim, ó. Aqui eu vou vir com um pincel modelador, vou aprofundar mais aqui para fazer o sorriso, ó. Puxe pro lado, ó. E aqui vocês vêm ajeitando. Ó, gente. Agora vamos formar aqui o lábiozinho superior, bem fininho e bem pequeno também. Já vou deixar marcaçãozinha aqui para depois colocar uma massinha laranja para colocar uma cenoura aqui, ó. Uma cenourinha. Aqui vou marcar também os olhinhos, como a gente fez na rena. Vou suavizar. Mesmo o olhinho que a gente colocou no outro, eu vou colocar nesse. Que eu vou aprofundar.
Vou refazer a textura aqui, ó. Fazer a marcaçãozinha aqui da sobrancelha. Então, aqui pronta a cabeça já do boneco de neve. Vamos deixar ele quietinho ali. E daí, vocês vão encapar outra tampa da mesma forma que eu já ensinei, ó. Porém, branca. E essa aqui vocês vão fazer textura. Que vai ser a tampa que a gente vai colocar o boneco de neve. Então, aqui pronta a tampa, vamos reservar também. Então, aqui para não precisar repetir todo o processo novamente, esse biscoitinho de gengibre vocês vão fazer igualzinho como foi feito esse boneco de neve, tá, gente? Vocês vão fazer idênticos. A tampa também vocês vão encapar como eu encapei do boneco de neve e fazer a textura, tá? E só lembrando a vocês que vocês fazem por etapa, vocês não vão fazer assim tudo molhado como eu faço a massa molhada, porque pode dar alguma coisa errada, tá, gente? Fazem uma parte, esperem secar e assim vocês vão fazendo. Aqui nesse biscoitinho de gengibre, já vou colocar um narizinho vermelhinho nele, ó. Já vai ficar pronto o nariz. Então, aqui eu vou ensinar a pintura em apenas um deles. E daí, vocês vão fazer da mesma forma, vocês vão fazer nas 3 peças, tá, gente? Então, aqui tinta PVA preta. Caso alguém não tenha habilidade para fazer os cíliozinhos, pode fazer com canetinha Bic escrita fina preta, ou marcador de CD, ou canetinha gel, tá, gente? Aqui eu vou dar uma sombreada com a pontinha do cotonete e maquiagem mesmo, só vou dar uma sombreada aqui na sobrancelha. Se vocês quiserem pintar, pode pintar também, ó. Então, a pintura nos 3 vocês vão fazer iguais. Então, aqui eu fiz 3 rosquinhas, uma de cada cor da tampa. E vou colocar aqui pra gente encaixar a cabeça aqui, ó. Dá uma pressionadinha, vamos fazer uma a uma. Vamos colando. Então, aqui eu vou passar a cola. Pode passar bastante, que não vai aparecer, gente, que essa parte depois ele vai o cachecol e daí não vai aparecer. E aqui vocês coloquem a cabecinha, que ela fique um pouquinho levantada, ó. Aqui eu vou pressionar para encaixá-la direitinho. Não vou poder apertar muito aqui porque ela tá molhada, vocês têm que esperar secar bem, ó. Tá, gente? Acho que eu deixei muito levantada, deixa eu baixar um pouquinho mais. Esse espaço aqui vai ser pra gente colocar o cachecol. Então, aqui eu vou vir com a ferramentazinha aqui, vou só dar uma pressionada, ó. Então, vamos fazer assim nos 3. Que depois a gente só vai personalizar cada um e já vamos terminar o nosso spot de hoje. Então, agora a gente vai personalizar a cada um deles, tá, gente? Aqui eu vou colocar uma cenourinha, colocar um pedacinho de arame para depois não ter perigo de descolar. Vou fazer uma cenourinha bem simples, ó. Fazer as marcaçõezinhas. Passar um pouquinho de cola. E vamos encaixar essa cenourinha aqui, ó. Dá uma ajeitadinha, pode virar um pouquinho pro lado, daí vocês fazem como vocês quiserem. Então, aqui para a aba da cartola, 7 gramas de massa verde eu vou utilizar. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Aqui eu vou dar uma achatada. Porém, vou deixar ela grossinha. E vou colocar aqui em cima.
botar um pouquinho de lado, não vou botar bem em cima. Aqui eu vou colocar um pedacinho de arame. Então, primeiro eu vou colar aqui, ó. Pode botar um pouquinho do lado que fica bem engraçadinho. Aqui eu vou dar uma pressionada. Vou dar uma bolhada aqui pra gente encaixar depois a parte de cima do chapéuzinho dele, da cartola. Aqui eu vou colocar um arame. Para cartola, 11 gramas de massa verde, no mesmo tom que a gente usou ali. Vou dar uma alongada e uma afinada na ponta. Vou deixar ele bem assim, ó. É uma coxinha mais gordinha, ó. Aqui eu vou passar um pouco de cola. E vamos colocar aqui nesse arame, ó. Vamos encaixando. Aqui eu vou dar uma bolhadinha. Bem fácil de fazer, ó, gente. Daí vocês ajeitam como vocês querem. Aqui eu fiz um rolinho de massa vermelha. Vou dar uma achatada. E vamos colocar na volta da cartola. Dá uma ajeitadinha aqui. E vamos colocando aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas. Bem abaixo. Uma massinha branca. E para finalizar, eu vou colocar um floquinho de neve aqui, ó. Mas vocês podem botar umas folhinhas, um verdinho, o que vocês quiserem, tá, gente? Ó. Então, finalizado, a gente acabou de personalizar, então, o boneco de neve. Vamos passar para outra peça. Então, aqui para rena, 3,5 gramas de massa marrom, que é a mesma cor que a gente usou aqui para a cabeça. Vamos fazer uma coxinha de cada uma. Ó, 2 coxinhas. Aqui vamos dar uma achatada. Aqui com a massinha, a cor de rosa também vou fazer 2 coxinhas. Vou dar uma achatada também. E vou colocar bem aqui no meio. Da outra também vou fazer a mesma coisa. Aqui vou achatar essas duas, deixá-la mais fina. Vou dar uma bolhadinha aqui no meio. Ó. E aqui eu vou colar uma de cada lado. Dá uma pressionadinha, vão ajeitando, a outra vão fazer igual. Então, para o chifrezinho, 3,5 gramas de massa num tom marrom mais escuro que a cabecinha dele, ó. Vamos alongar. Aqui eu vou dar uma achatada, deixar bem gordinho. E aqui eu vou fazer 2 cortezinhos apenas. Um aqui mais abaixo e outro aqui mais acima. Vou dar uma afinada aqui na ponta, uma ajeitadinha. Vou arredondar as pontinhas. Que vai ficar assim, ó. Aqui eu vou dar uma leve curvadinha. Sempre ajeitando. E aqui vocês vão colocar um pedacinho de arame. Deixa eu dar uma curvadinha nele para ficar melhor. Ó, vocês vão colocar um pedacinho que depois pra gente poder encaixar na cabeça e não ter perigo de quebrar e sair fora. Tá, gente? Vamos fechar bem aqui. E assim vocês vão fazer o outro lado da mesma forma e vão deixar secar. Na hora de colocar na cabecinha, ele tem que estar bem seco e bem durinho, tá? Fiz com antecedência, ó, os dois, já deixei secar para mim colocar agora para vocês verem. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cola na ponta e vou encaixar aqui logo acima da orelha. Então, tá pronta a nossa rena também.
Então, agora vamos personalizar o nosso biscoitinho de gengibre. Então, aqui eu abri um pedacinho de massa branca, fiz um rolinho e eu vou fazer toda a volta em cima da cabecinha dele. Um pouco para cima, um pouco para baixo, vamos fazendo toda a volta. Aqui eu vou tirar esse excesso. Super simples esse biscoitinho de gengibre aqui. Vamos dar uma apertadinha. Feito isso aqui, então, eu vou usar aquele mesmo biquinho aqui do sachê de maionese, ó. Pra gente fazer um suspirinho e colocar ali em cima da cabeça dele. Não precisa ser muito grande. Vou colocar aqui acima da cabeça, vou dar uma pressionadinha bem de leve só no meio. Aqui uma bolinha de 3,5 gramas de massa vermelha, vou colocar aqui no meio, vou dar uma pressionadinha, que vamos colocar então uma cerejinha. E aqui eu vou colocar um cabinho nessa cereja. Ó. Então, aqui eu vou colocar mais um detalhezinho, que eu já fiz aqui umas folhinhas verdes, e vou colocar umas bolinhas vermelhas. Só para dar um detalhe bem natalino. Passar um pouquinho de cola. Daí, gente, o que é que vocês estão achando da aula de hoje? Estão gostando? Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, façam bastante potes para vender agora no Natal. Vocês podem fazer tudo uma vez só, vocês sentam ali e já vão fazer os 3 potes, que eles são bem parecidos para fazer e super fácil, tá, gente? Quem não é inscrito no canal também, já vão aí, já se inscrevam. Daí vocês vão enfeitando como vocês querem, tá, gente? Cada um vai personalizar do jeito que quiser. Pro cachecol, aqui eu fiz um rolinho de massa branca e vou colocar uma tirinha aqui de massa vermelha. Daí vocês podem fazer com 2 cores, pode fazer só com a vermelha. Fazem bem variados. Querem colocar mais uma tirinha verde aqui, também vocês coloquem. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para fixar bem. E vou torcer isso aqui, ó. Torcer bastante, ó. E aqui vocês vão abrir com o rolinho, vão dar uma afinada nessa massa. Com a tesoura mesmo, vocês vêm cortando. Para formar uma tira bem larga. Então, aqui eu vou tirar um pedaço, mais um pedaço que vocês veem que sobra, que dei toda a volta aqui do pescocinho dessa rena aqui. Eu vou colocar na rena, tá, gente? Aqui eu vou fazer uma franjinha. Primeiro eu vou marcar aqui em cada lado. Vou fazer uma franjinha, vocês vêm dando pode ser com a tesourinha ou com o que vocês tiverem assim, aí. Fazem dos 2 lados, ó. Aqui eu passar um pouco de cola e vou colocar bem aqui na lateral. Vocês cuidem para não ultrapassar muito para baixo aqui, porque depois na hora de abrir o pote acaba que acaba quebrando essa partezinha, então deixe só que fique na parte de cima. No restante, então, eu vou dar uma amassadinha só nas laterais. Aqui eu vou passar um pouco de cola e vou vir colando toda a volta do pescocinho. Vão ajeitando. E aqui eu vou finalizar com umas estrelinhas douradas. Vocês podem botar um verdinho, como colocar ali em cima, pode colocar um floquinho de neve, daí vocês fazem como quiserem.
Então, tá pronto esse aqui. Então, os outros cachecóis ali, vocês vão fazer exatamente como eu fiz esse. Daí vão mudando as cores, tá, gente? Então, eu não vou explicar tudo de novo para não ser repetitivo, mas vocês fazem iguais. Então, assim finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.